temos mais um problema prático para resolver, problema prático 4.5, tá? Ele tem esse circuito contém uma, duas, três fontes. E ele pede para a gente determinar essa corrente I que está aqui. Se tem três fontes, todas as fontes são fontes independentes, então nós vamos ter três contribuições separadas. A gente vai ter, então, que a corrente I ela vai ser igual à contribuição I1 mais a contribuição I2 mais a contribuição I3, onde a contribuição I1 vai ser devido à fonte de 8 volts. A contribuição I2 vai ser devido à fonte de 6 e a contribuição I3 devido à fonte de corrente I2, tá? Então vamos lá, vamos determinar cada uma dessas contribuições e ver onde a gente chega. Primeiro, a contribuição I1. A contribuição I1 é devido a essa fonte de 8 volts. Então nós vamos pegar essa fonte aqui, substituir por um circuito aberto e essa aqui por um curto-circuito. Se vocês olharem no desenho, a corrente ela só vai vir por aqui, né? E continua, a corrente I1. Né? Então vamos desenhar para ficar claro. Temos aqui a fonte de 8 volts, o resistor de 6 ohm, o de 2 ohm e aqui o de 8 ohm. Tá bom? Esse aqui é o circuito que está aqui. O que nós vamos ter nesse circuito? Não temos nada que passa por ele. Toda a corrente que circula nesse circuito é exatamente a corrente I1. Tá? Então, se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão, nós vamos ter o que para esse circuito? Menos 8 volts mais 6 I1 mais 2 I2 mais 8. Opa, é I1 também. I1 mais 8 I1, tudo isso igual a zero. Tá? Bom, então nós ficamos com menos 8 mais 6 com 2, 8 com 8, 16 e 1 igual a zero. Portanto, I1 vai ser igual a 8 dividido por 16, que é igual a meio. Isso vai nos dar 0,5 ampere. E aí a gente termina de calcular I1. Vamos deixar esse valor aqui reservado num cantinho. Vamos agora determinar I2. Quando a gente determina I2, a gente vai mudar o circuito. Agora, esse daqui é substituído por um curto-circuito. Aqui se mantém. No entanto, esse lado de cá, nós vamos ter uma fonte de 6 volts. A corrente se mantém a mesma, só que agora ela chama I2 e a fonte aqui é de 6 volts. Tá? Vamos aplicar de novo a lei de Kirchhoff para a tensão, para esse circuito. Nós vamos ter o quê? 6 I2 mais 2 I1 mais 8 I1 mais 6 é igual a zero. Então nós vamos ter I2, tudo I2. Então nós temos aqui 16 I2 é igual a menos 6. Portanto, I2 é igual a 6 dividido por 16. E isso nos dá menos 0,375 ampere. Tá? Agora a gente vai fazer para I3. O I3 ele vai desconectar todas as fontes de tensão, ou seja, a gente vai substituí-las por um curto-circuito. Então, o nosso desenho ele vai ficar da seguinte maneira: uma fonte, um resistor, aqui ele se divide em um resistor e a fonte de corrente, e aqui um outro resistor, e as duas fontes é substituída por um curto-circuito. Vamos ter os valores de 6 ohm, 2 ohm, 8 ohm. E aqui a fonte de corrente de 2 ampere. Bom, e a gente quer determinar agora a corrente I3 que passa por esse circuito.
Tá? Bom, o que temos aqui, pessoal, nada mais é que um divisor de corrente. Tá? A corrente está surgindo daqui, ela se divide em duas partes. Uma parte vem para I3 e a outra parte vem para cá. Tá? Quando ela chega aqui, ela se une de novo. Então a gente pode calcular a corrente, porque ó, esse componente e esse estão em série, tá? Que por sua vez está em paralelo com esse daqui. Então a corrente I3 ela vai ser calculada como o quê? Como o resistor de 2, porque eu quero a corrente 3, né? Se eu quero a corrente 3, eu vou pegar o resistor oposto a ela, que é o de 2, e dividir pela soma de todos os outros. Lembrando, aqui a gente tem uma associação em paralelo, tá bom? Então vai ficar 2 mais 6 mais 8. Tudo isso vezes 2. Então nós vamos ter que I3 vai ser igual a 4 dividido por 16, que é igual a 0,25 ampere. Esse é o valor de I3. Então, para calcular o I1, basta somar, para calcular o I, basta somar todas as correntes que a gente tem. A I1, que a gente encontrou sendo 0,5, mais a I2, que a gente encontrou sendo menos 0,375, mais a I3, que é 0,25. Tudo isso nos dá uma corrente de 0,375. Corrente, então, 0,375 ampere. Okay? E a gente termina essa parte de teorema da superposição. Tá bom? Obrigado.